com linha de guia dinâmica e uma resolução claramente melhor. A imagem também é maior. Então, à medida que a gente vira o volante... Complicar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora, complicar.com.br. Classificados de automóveis é Complicar. Citroën C3 Aircross ou Chevrolet Spin? Qual a melhor solução para quem está procurando um veículo para 7 lugares? É exatamente esse comparativo que nós vamos fazer e mostrar todos os detalhes para vocês agora. Aqui a gente trouxe as duas versões topo de linha. Começando com o carro da Citroën, é a versão Shine. O detalhe é que o cliente pode escolher entre ter a versão topo de linha Shine com 5 lugares ou com 7 lugares, que é essa daqui. Essa escolha ele faz na concessionária na hora da compra. Já o Chevrolet Spin na versão Premier, que é a topo de linha, só é encontrado na versão de 7 lugares, não tem opção de 5 lugares. O Citroën C3 Aircross é um carro mais recente, foi apresentado não faz muito tempo, inclusive temos vídeo no canal. Já o Chevrolet Spin é um modelo mais antigo, mas também acabou de ser atualizado. E aí nós temos diferenças entre os dois carros. Falando de iluminação, no caso da Citroën, a única coisa em LED aqui na frente é aqui, a assinatura da lanterna, que também é luz de rodagem diurna. Já o farol é do tipo convencional, parabólico com lâmpada halógena. Farol alto também convencional e a luz de pisca incandescente. Até mesmo o farol auxiliar ali embaixo, que é um equipamento de série, tem lâmpada halógena. Quando a gente vem na Chevrolet Spin, aí você vê um conjunto bem mais moderno. Uma frente totalmente iluminada em LED. Então você tem aqui na parte superior a assinatura de lanterna com o DRL. Embaixo você vai ter o farol em LED, você também tem o farol alto em LED e a luz de pisca em LED. Lá embaixo você tem o farol auxiliar em LED, mas tem um detalhe. Esse farol auxiliar aqui, ele não é um equipamento de série, ele é comprado como acessório na concessionária. Falando de estilo, os dois carros estão com linhas bem mais modernas, com um visual, digamos assim, que sai do lugar comum quando a gente olha a maioria dos carros em matéria de design dianteiro. Só que o carro da Citroën permite que o cliente, por exemplo, tenha essa pintura Biton. Vocês estão vendo aqui o teto em branco, com o espelho lateral também em branco. Esse é um opcional que você pode ter aqui nesse carro. Já o carro da Chevrolet, a única coisa que você consegue mudar aqui é a cor da carroceria. Assistências à condução. Para baixa velocidade, nas manobras, nenhum dos dois modelos traz sensor de estacionamento dianteiro, que é uma pena, porque nós estamos falando aqui de versões topo de linha. Mas quando você está dirigindo o carro, o único que traz assistência à condução para prevenir acidentes é o carro da Chevrolet. E somente nessa versão Premier topo de linha. Então o modelo tem ali uma câmera instalada no para-brisa. Com essa câmera você tem o alerta de colisão frontal com frenagem automática de emergência e o aviso de saída de faixa. Não é aquele que corrige o volante, ele apenas avisa que você está saindo da faixa. Mas ainda assim é um recurso importante que está presente no carro da Chevrolet, mas não é oferecido no carro da Citroën. Outro ponto importante de segurança é a disponibilidade de airbags. O carro da Citroën é oferecido com apenas 4 airbags. São 2 airbags frontais e 2 airbags laterais para os bancos dianteiros. No carro da Chevrolet, a oferta é de 6 airbags, né? 2 frontais, 2 laterais e 2 de cabeça. O detalhe interessante é que o pessoal da Chevrolet explicou no lançamento que o airbag de cabeça ele vai até a 3ª fileira. Então ele vai proteger aqui o pessoal da frente, o pessoal do meio e também quem vai lá na última fileira. Nesse ponto não tem o que discutir. A solução de airbag é melhor no Chevrolet Spin. Antes da gente falar da motorização, alguns pontos. Ambos os carros utilizam aí a tradicional varetinha para manter o capô aberto. Quando a gente olha aqui no carro da Chevrolet, a gente tem a tampa na parte interna pintada, porém não tem manta acústica. Quando você vem no carro da Citroën, olha só, a tampa não é pintada, mas tem manta acústica. Nesse ponto eu vou perguntar para vocês, qual que vocês acham que é a melhor solução aqui?
Na motorização, são mundos completamente diferentes. O carro da Citroën usa aí um motor T200 da Stellantis. Estamos falando de um motor 3 cilindros, 1.0 litro, turbo de injeção direta de combustível com corrente de comando, sendo que o comando tem variação apenas na admissão. É o sistema Multi-Air 3. Motor então 1.0 turbo de injeção direta. No carro da Chevrolet é outra receita. Para começar, é um motor 4 cilindros, 1,8 litro aspirado, com correia dentada no comando e 2 válvulas por cilindro e sistema de injeção indireto. Então nós estamos falando aqui de soluções completamente diferentes em matéria de motorização. Os dois modelos aqui contam com tração somente nas rodas dianteiras, mas a solução de câmbio também muda, porque no carro da Citroën é um câmbio CVT, continuamente variável, que o detalhe, ele faz a simulação de 7 marchas, então não é aquele CVT que parece que está patinando quando você acelera. No carro da Chevrolet já é uma receita mais tradicional, estamos falando aí de um câmbio automático de 6 marchas. O que interessa mesmo são os números. Os dois motores são flex. No caso da Citroën, a potência máxima é de 130 cavalos, com um torque máximo de 20,4 kgfm, e esse torque você já obtém ele a apenas 1.700 rotações por minuto. Por isso o motor chama T200. 200 é 200 Nm, que equivale a 20,4 kgfm. Quando a gente vem aqui no carro da Chevrolet, motor aspirado vai entregar menos potência e menos torque. A potência máxima aqui é de apenas 111 cavalos e o torque máximo de 17,7 kgfm. E esse torque máximo é obtido em 2.600 rotações por minuto. Só por aqui a gente já pode esperar um desempenho superior no carro da Citroën. Mas desempenho não é tudo, tem muita gente que está preocupada com a questão do consumo. Estão exibindo os números aí na tela. E nós vamos conduzir os nossos testes com gasolina. Então vamos destacar os números de gasolina de cada um. Se a gente pegou o carro da Chevrolet, na cidade 10,5 km por litro e 13,4 km por litro na estrada. Já o carro da Citroën, 10,6 km por litro na cidade e 12 km por litro na estrada. Então aqui a gente vê que o carro da Chevrolet, pelo menos nos números do Inmetro, é mais eficiente. Mas nós vamos testar para vocês. Tem um outro detalhe importante. Algumas pessoas que vão comprar esse carro terão possivelmente uma aplicação profissional. E aí a autonomia é importante. Para isso, tanque de combustível. Quanto maior, melhor. No caso, o carro da Chevrolet tem um tanque de 53 litros, enquanto o carro da Citroën são 47. Então, se a gente conseguir números parecidos com o do Inmetro e o tanque maior, certamente a autonomia do Spin será melhor. No nosso vídeo de agenda, muitos internautas perguntaram sobre a durabilidade e longevidade dos motores. Então, vamos separar o assunto caso a caso, começando aqui pelo carro da Chevrolet. O Spin, desde que ele existe no mercado brasileiro, ele traz esse motor. Recentemente, foram feitas algumas melhorias, coisas pequenas para o motor ficar mais eficiente, o câmbio também e o carro poder economizar um pouco de combustível. Mas na prática é aquele motor que a gente já conhece de longa data. Por definição, um motor aspirado sofre muito menos com combustível de baixa qualidade. A gente sabe que existem pessoas que andaram mais de 500 mil de quilômetros com esse motor sem ter problemas mecânicos. Claro, sempre respeitando a manutenção preconizada pela fábrica. Então a gente tem aqui sim um motor de histórico bastante confiável. E não é só o motor, o câmbio também. No caso do motor aqui do carro da Citroën, é um motor que também já é relativamente conhecido no mercado brasileiro. A gente tem esse motor aqui, o T200, no Fiat Pulse, aliás, o motor e o câmbio, no Fiat Fastback, também vimos mais recentemente no Peugeot 208 e agora no C3 Aircross. Mas esse motor não tem a mesma história do motor da Chevrolet. É um motor relativamente recente. O que a gente pode afirmar para vocês é que motores turbo necessitam de uma manutenção mais cuidadosa. Não dá para escorregar no prazo da troca de óleo, precisa observar com muita atenção o uso severo
e uso de combustível de baixa qualidade, principalmente com motor de injeção direta, acaba sofrendo mais. Então a gente não pode falar da longevidade desse motor porque não tem história. Mas o fato é, tem que se tomar muito mais cuidado com esse motor turbo do que o motor aspirado da Spin. Falando da parte construtiva, os dois modelos são muito parecidos. Ambos contam com freio a disco na dianteira e freio a tambor na traseira. Também suspensões independentes na frente do tipo McPherson e semi-independente na traseira com eixo de torção. Aí não tem muita diferença. Porém, quando a gente olha para o conjunto de roda e pneu, tem diferença. Aqui no carro da Chevrolet é uma roda em liga leve, diamantada em 2 tons, aro 16 polegadas, com pneu 205 de largura, perfil 60. Quando a gente olha para o carro da Citroën, a roda é em liga leve, diamantada em 2 tons, só que aro 17 polegadas. E aí nós temos um pneu 215 de largura, perfil 60. O que a gente pode dizer? O pneu do carro da Citroën é 1 centímetro mais largo. O perfil dos dois pneus bastante parecido. Só que em matéria de estabilidade, um pneu mais largo faz toda a diferença. Então nesse ponto, no que diz respeito a roda e pneu, conjunto melhor do Citroën C3 Aircross. E na hora da aventura urbana, até porque esses carros não são feitos para ficarem andando aí no fora de estrada. Mas sempre tem que encarar lombada, valeta, buraco, subir e descer uma guia, coisas do tipo. Então quando a gente fala de ângulo de entrada aqui na frente, né, para você conseguir acessar uma rampa sem bater e raspar, no caso da Chevrolet são 16,6 graus, no caso do Citroën é 23,8. Você vê que ele já tem um ângulo de entrada maior. Ângulo de saída lá atrás, carro da Chevrolet 24,9 e o carro da Citroën 32 graus. E o vão livre em relação ao solo, carro da Chevrolet 17,3 centímetros e o carro da Citroën 23,3 centímetros. Então, para o cliente que vai precisar passar por ruas mais esburacadas, ter que enfrentar mais da aventura urbana, por esses números, tá dando aí o Citroën C3 Aircross, mas vamos testar isso para vocês. Iluminação traseira, tem diferença nos dois carros. Vamos começar aqui no carro da Citroën. A gente tem iluminação de lanterna do tipo incandescente, mas vamos ver. Luz de freio é incandescente, luz de ré também é incandescente e a luz de pisca também incandescente. Então aqui a gente não tem nada de muito diferente. No carro da Chevrolet a gente já começa com a iluminação de lanterna em LED. Mas e a luz de freio? Aí é uma lâmpada incandescente, luz de ré incandescente e luz de pisca também incandescente. O que a gente pode dizer é que pelo menos a iluminação de lanterna é mais eficiente que o carro da Citroën. Assistentes para manobra de estacionamento. Aqui no carro da Chevrolet você tem 3 sensores no para-choque. Um aqui, um no centro e o outro lá do outro lado. E tem aqui câmera de ré. Detalhe, hein, pessoal? Algumas pessoas vão achar que isso aqui é sensor de estacionamento e não é. Esse sensor está aqui para a função de ponto cego que está presente no carro da Chevrolet. Já no carro da Citroën, você tem 4 sensores de ultrassom. A gente consegue ver bem eles distribuídos aí pelo para-choque. Além do carro também ter câmera de ré. Então, na hora da manobra de baixa velocidade, 4 sensores têm mais precisão do que 3 sensores para aqueles obstáculos menores, tipo postes muito finos. Nesse ponto, o carro da Citroën ganha. Espaço para bagagem com a terceira fileira de bancos montada. Começando aqui no carro da Citroën. É um espaço muito pequeno. Você tem essa região aqui que para colocar 2 mochilas é difícil. E esses bancos não têm ajuste de inclinação, porque eles ficam travados aqui na lateral, utilizando esse ponto aqui como ancoragem. Então aqui é bem difícil de levar qualquer tipo de bagagem. No Chevrolet Spin o espaço é nitidamente maior. Você tem toda essa região aqui. Da forma como está aqui o banco, eu diria que você consegue colocar uma mala até um pouquinho maior do que aquele padrão cabin size. Só que aqui tem um detalhe. Você pode deixar o banco um pouquinho mais vertical. Claro, vai diminuir o conforto de quem está sentado ali. Mas nesse caso, dá até para colocar 2 malas no padrão cabin size.
com os bancos da terceira fileira rebatidos. Aqui no carro da Citroën, a marca informou um número aí de 398 litros na medição VDA. A gente vê que é um espaço razoável, lembrando que ali na frente do banco, nessa porção, você vai conseguir colocar algumas bolsas pequenas e mais algumas outras coisinhas aqui na parte traseira e encher até a parte superior. Quando a gente vem no carro da Chevrolet, a marca não informou os litros em medição VDA. Mas se a gente der uma olhada aqui, percebe-se que o espaço é um pouquinho maior. Por quê? Você vai ter toda essa região aqui que você vai poder conseguir utilizar aqui na vertical, então você pode colocar aquelas malas que é bin size e depois completar aqui na parte superior. É uma disposição diferente, mas aqui eu diria que o carro da Chevrolet também leva uma pequena vantagem. A gente não pode esquecer que aqui no C3 Aircross você pode retirar os bancos traseiros. E não é uma operação difícil. Puxou essa alça, ele já destrava o banco, só puxar o banco aqui para fora. Não chega a ser tão pesado o banco. Mesma coisa do outro lado, puxou a alça, o banco já sai. E aí nesse caso, a gente percebe que o espaço aumenta e aumenta bastante para o transporte de cargas, aumentando assim a versatilidade. E para guardar o banco ou transportar o banco, existe um acessório para resolver o problema. Os bancos da terceira fileira do Citroën Aircross podem ser retirados e para facilitar as coisas existe um acessório, essa bolsa. Os bancos já estão dentro da bolsa. Olha só como fica fácil de tirar aqui do porta-malas. Se vocês perguntarem para mim o peso, eu diria que é um pouquinho mais pesado do que aquelas malas de cabine que você pode levar aí nos aviões. Não chega a ser aí um peso tão absurdo, mas que fica prático para você transportar os bancos, certamente fica. Vamos esclarecer o objetivo dessa bolsa. É o transporte e armazenamento do banco. Depois que você desmonta o banco, você coloca ele aqui dentro, fica mais fácil transportar e deixar ele guardado aí na sua garagem de forma protegida, né? Então você não vai deixar o banco ao relento, a bolsa vai servir justamente para proteger. Então essa bolsa não vai andar no carro com você, ela só é utilizada no momento que você desmonta o banco e deixa ele guardado aqui dentro. No Chevrolet Spin, para você aumentar o espaço, você pode rebater para frente o banco traseiro. Ele vai ficar preso dessa forma aí, inclusive com aquele elástico que fica preso ali no encosto de cabeça. Mas um ponto muito importante, porque quando a gente olha aqui dentro, para você fazer esse rebatimento, você tem que trazer esse banco aqui todo para frente, diminuindo o espaço aqui da região de perna. Você não precisa tirar nenhum banco, mas o espaço na segunda fileira fica reduzido. Internauta mandou a pergunta no nosso vídeo de agenda. É possível desmontar o banco da terceira fileira da Chevrolet Spin? Não, não é. A única coisa que você pode fazer é rebater o banco dessa forma. Perguntei para a Chevrolet por que não pode desmontar. Eles disseram que é por uma questão de segurança. O banco é estrutural, preso na parte de baixo do carro, inclusive para suportar eventuais impactos. Portanto, esse banco não pode ser desmontado, apenas rebatido. Usando essa configuração do carro com 5 lugares nos dois veículos, é um pouco difícil cravar qual que é melhor. Se seria o C3, onde você desmonta os bancos e guarda eles na sua casa, ou no Spin, que você não precisa desmontar banco, mas você faz o rebatimento. Vocês, qual vocês acham que é a melhor solução? No C3 Aircross você ainda tem a possibilidade de, com os bancos da terceira fileira retirados, rebater o banco da segunda fileira. E nessa situação você vai ter um espaço aí de 1.080 litros. No Chevrolet Spin, se você quiser transformar a segunda e a terceira fileira em espaço de carga, a solução que você tem é essa: rebater tanto a terceira quanto a segunda fileira. Temos um bom espaço, mas se a gente comparar aqui com o C3 Aircross, com os bancos traseiros desmontados, certamente o Chevrolet Spin tem menos espaço do que o C3 Aircross. Banco do motorista no C3 Aircross. O banco tem ajuste de altura, inclusive à medida que você vai levantando o banco, você percebe que ele
vai um pouco até para frente, ele chega até a inclinar um pouco o assento. Aí você também tem o ajuste manual de distância e o ajuste manual aqui de inclinação do encosto. Só que a alavanca fica numa posição que a mão aqui é um pouco difícil de você colocar. Ó, se você tem relógio, acaba batendo aqui na coluna B do carro. Volante, você conta com ajuste manual, porém somente a altura, não existe profundidade. E o cinto de segurança, o ajuste é fixo. Na porta, o acabamento é quase tudo em plástico. Tem espaço para você guardar algumas coisas, mas aqui tem que ser uma garrafa porque é inclinado. Esses controles são os elétricos dos vidros dianteiros. Os vidros traseiros ficam em outro lugar no carro. Aqui o controle elétrico dos espelhos, a função para ligar e desligar o controle de cruzeiro, bloqueio dos vidros traseiros, a função Sport, parece que ela não está ligando, mas você tem que engatar o carro para ela poder ligar e desligar. Com o carro desengatado não funciona. E aqui o travamento das portas, que obviamente só aciona se as portas estiverem fechadas. Banco do motorista aqui no Chevrolet Spin. Você tem aqui ajuste de altura, porém é girando essa peça. E observe que o banco sobe independente aqui do encosto, então é uma peça separada. À medida que o banco sobe, você percebe que ele também vai aqui um pouco para frente. Mas na hora de descer, claramente você tem que aplicar mais força aqui na mão. Não é o melhor sistema esse de girar. Volante, você tem aqui ajuste somente de altura, não tem ajuste de profundidade e o cinto de segurança é fixo. Porta do Chevrolet Spin. Você tem grande parte aqui de acabamento em plástico, porém esta parte é um material que parece couro, inclusive acolchoado. E este plástico tem um acabamento mais bonito, mais sofisticado. Os 4 vidros têm os controles aqui na porta. E ainda existe esse porta-objetos, que é uma novidade no Spin, muito útil para você colocar o smartphone, por exemplo. Aqui na porta tem espaço para você guardar outras coisas e também tem espaço ali para você colocar lata ou copo ou garrafa. Entrando aqui dentro, você tem esse botão para controlar o brilho do painel, aqui o farol na posição automático, lanterna e farol, além do farol auxiliar dianteiro. Comparando o Spin com o C3 Aircross, a posição de dirigir do motorista é muito parecida nos dois carros. Mas aí é uma questão de opinião pessoal. Eu acho o carro da Chevrolet mais ergonômico para o motorista. C3 Aircross tem 2,67 m no entre-eixos. O espaço aqui na segunda fileira, utilizando o banco do motorista de forma confortável para eu sentar lá, do meu joelho ao encosto do banco, eu tenho aqui um pouco mais que um palmo fechado. E o espaço para pés é muito bom. Você consegue até mesmo cruzar as pernas aqui atrás. A gente vê um ótimo espaço. Aqui atrás a gente ainda encontra a alça de segurança aqui no teto. Tem a luzinha aqui para você poder iluminar aqui a parte traseira. 2 portas USB do tipo A. E esse porta-copos que pode ser utilizado por quem vai aqui atrás. Agora olha, o controle dos vidros traseiros está aqui no meio dos bancos. Não é uma posição muito boa, nem para quem vai aqui atrás e nem para quem comanda o vidro lá da frente. O certo era ter o botão aqui na porta como é em todo carro. Isso aqui é uma solução para economizar na montagem. Uma coisa diferente aqui no C3 Aircross 7 lugares é esse recirculador de ar. Isso aqui não é um ar-condicionado e nem tem um duto lá do ar-condicionado lá da frente. O que ele faz é pegar o ar por aqui e recircular para trás, por esses direcionadores. Então aqui atrás você controla a velocidade, mas olha só. Já escutou o barulho aí da velocidade 1, 2, 3. É bastante barulhento, né, na velocidade 3. Se você colocar na velocidade 1, não chega a incomodar tanto. Você percebe que efetivamente ele consegue fazer uma ventilação melhor. Ele joga o ar lá para trás, ajuda muito na climatização. Mas o barulho incomoda um pouco. Opção de porta-objeto aqui para quem está na segunda fileira. Você tem esse espaço. Não dá para colocar lata nem garrafa, porque ele é relativamente apertado. Você pode colocar aí um smartphone ou até mesmo uma carteira. Aqui, onde você tem um puxador da porta, até dá para guardar algumas coisas, mas elas precisam ser coisas pequenas. Aqui por dentro,
O banco, forrado num material que parece couro. Você vê tons diferentes, um mais escuro aqui, um cinza um pouco mais claro, costura contrastante e até mesmo um detalhe em tecido aqui na parte superior. Falando de painel, você vê várias texturas de plástico. Um aqui em cima, esse outro plástico com um outro tipo de textura, isso aqui que parece uma prateleira, mas na prática não dá para usar dessa forma. Você colocar um smartphone, tá vendo? Ó, ele não fica preso nessa prateleira. Então tem o design de uma prateleira, mas você não consegue usar muito bem. Tem o porta-luvas aqui embaixo, ele chega a ser bastante profundo, e tem essa prateleirazinha aqui, que quando você coloca qualquer tipo de coisa aí, exemplo, um smartphone, e fecha, né, ele fica nesta posição, não fica rolando aí dentro. A gente não vê aqui nenhuma solução muito diferente. Aqui no banco do motorista você tem esse descansa-braço. Você pode levantá-lo ou abaixá-lo, não dá para regular a altura nem puxar para frente, posição fixa. Abaixo do descansa-braço tem um pequeno porta-objetos à frente do freio de mão, à frente da alavanca de câmbio, mais dois porta-copos. Aqui é um porta-objetos, que até é bastante profundo, e essa prateleira aqui sim é muito bom para você colocar o smartphone, aí ele encaixa direitinho. A gente ainda tem uma tomada de 12 volts, porta USB do tipo A para entregar a central multimídia e o controle do ar-condicionado, que é analógico. Parasol, passageiro, você tem espelho sem tampa, um espelho relativamente pequeno, e tem um detalhe que não é toda a posição que o parasol fica. Se você deixar ele um pouco inclinado, tá vendo? Ele corre para frente ou para trás. Aqui no motorista você também tem o parasol, o espelho pequeno, mas não tem tampa. Então às vezes o espelho sem tampa pode atrapalhar um pouco a atenção do motorista. No Chevrolet Spin você tem mais recursos para guardar coisas. Começando por esse porta-objetos que é parecido com o da porta dianteira. Você pode colocar aqui smartphone, carteira ou até mesmo uma caixinha de óculos. E também dá para guardar na parte de baixo. Inclusive aqui tem espaço para você colocar um copo ou garrafa na área delimitada ali da porta. Chevrolet Spin aqui no banco traseiro, segunda fileira. O carro tem 2,62 m no entre-eixos, é um pouco menor do que o C3 Aircross. Mas olha, deixei o banco no mesmo critério de ajuste. Do meu joelho aqui ao encosto do banco, eu tenho praticamente um palmo aberto. E a movimentação de pés também é bastante generosa. Você consegue inclusive cruzar as pernas aqui atrás. Outras coisas que você observa. Saída de ar-condicionado, não é um recirculador, é realmente uma saída de ar-condicionado. Duas portas USB do tipo A aqui atrás. Você também tem este porta-objetos no banco do passageiro, alça de segurança aqui no teto. Aqui a luz de leitura ou a luz de iluminação, ela não está bem aqui na segunda fileira, ela está aqui no meio, tá vendo? Ela fica dividida entre a segunda fileira e a terceira fileira, ela poderia estar um pouquinho mais para frente. Mas o fato aqui é que você tem algumas vantagens nesse banco. Primeiro, o encosto é nitidamente mais inclinado, você senta numa posição mais confortável. E também, esse banco, olha, você consegue levar ele para frente. Isso permite que você divida melhor o espaço entre a segunda fileira e a terceira fileira. E nessa proporção, 2/3 ou também 1/3, que você consegue puxar aqui para frente, levar aqui para trás ou levar aqui para trás. Isso permite uma distribuição de espaço um pouco mais inteligente. Falando exclusivamente da segunda fileira de bancos, o Chevrolet Spin leva vantagem sobre o C3 Aircross. Aqui por dentro do Chevrolet Spin, o banco tem um material aqui que parece couro, num tom azul escuro, tem alguns detalhes também aqui em cinza um pouco mais claro, detalhe em tecido e a costura aqui num tom laranja. Quando a gente fala de painel, a gente vê plásticos com vários tipos de acabamento, aqui em cima um pouco mais rugoso. Isso daqui é uma prateleira bastante útil, inclusive emborrachada aqui. Você pode colocar smartphone, dá para colocar carteira e outros objetos. Bem resolvida essa prateleira. O porta-luvas, você percebe que ele é bastante amplo. Eu diria até mais fácil de utilizar do que no C3 Aircross. Outro detalhe que me chamou a atenção,
aqui atrás da tela da central multimídia, você também tem aqui um porta-objetos. Não chega a ser emborrachado, mas é um material mais resistente aí ao longo do tempo. Então, em matéria de porta-objetos, o Spin também leva vantagem. Uma coisa que faz falta no Chevrolet Spin, não tem apoio de braço para o motorista. Se você quiser, você vai ter que comprar isso como um acessório. Inclusive no vídeo de lançamento do carro a gente mostrou esse acessório. O que a gente tem aqui é porta-objeto, 2 porta-latas, esse também é um porta-objetos onde eu deixei aqui a chave presencial do carro. À frente da alavanca de câmbio você tem um carregador de celular por indução. Aqui você tem uma tomada 12 volts, 2 opções de porta, né? Uma USB do tipo C e uma USB do tipo A. Você tem mais alguns controles aqui do carro, aviso de saída de faixa, programa de estabilidade, trancar e destrancar as portas. E isso aqui, pessoal, olha que legal, é o ar-condicionado com controle digital e automático. Isso, inclusive, é uma novidade aqui no Chevrolet Spin, que apareceu aí no novo modelo. No Chevrolet Spin, o parasol tem o espelho um pouco maior com tampa. E você consegue colocar ele em posições um pouquinho diferentes, tá vendo? Ele não chega a rebater, então se você quer uma posição inclinada, você consegue fazer. A mesma coisa acontece aqui no do motorista. Você tem um espelho com tampa. Poderia ter iluminação? Poderia. Mas a gente vê uma solução melhor de parasol no Spin que no C3 Aircross. Central multimídia do Citroën C3 Aircross. Começando, que é uma tela relativamente larga, não tem botões físicos, é tudo touchscreen. Você tem um menu de atalho aqui do lado e você tem as funções principais. No caso de FM, uma coisa que eu não gostei aqui é o fato de você ter que procurar estações ou pelo sistema de busca ou aquelas que estão memorizadas. Você não consegue inserir diretamente a sintonia da estação que você quer. Isso pode atrapalhar um pouco quando está dirigindo. Você também tem aqui um menu para gerir dispositivos. Você pode ver que eu tenho um smartphone aqui conectado para o Bluetooth. Quer passar para o Android Auto? Só apertar aqui Android Auto, ele vai fazer a alternância e aí você passa a ter o Android Auto conectado. Lembrando que para usar o Android Auto sem fio, ele usa o Bluetooth e o Wi-Fi do telefone, o que gasta muito mais bateria. Você também tem a possibilidade de algumas configurações gerais aqui para você poder restaurar a central, trocar o idioma da central. Você ainda pode mudar o brilho da tela, você consegue fazer isso diretamente pela tela da central multimídia. Configurações de áudio, equalizador apenas de 3 bandas, mas você já tem alguns equalizadores pré-definidos aqui. Tem a função do relógio que sincroniza automaticamente com o GPS ou você pode simplesmente colocar a data e hora que você quiser. E algumas funções do veículo, no caso aqui apenas para alertas. A gente vê que é uma central bastante básica, você consegue usar Android Auto e Apple CarPlay sem fio, mas não tem nenhum tipo de integração aqui nessa central, por exemplo, com as funções de computador de bordo. Central multimídia do Chevrolet Spin, que acabou mudando e mudando bastante em relação aos outros carros da Chevrolet. Um novo software de central, então a gente tem uma tela touchscreen, só que existe botão físico. Você pode usar para volume, você pode também usar para emudecer o som, e se você apertar e segurar, ele desliga aí a tela da central multimídia para quem não quer dirigir com nenhum tipo de brilho. Bom, aqui do lado esquerdo você tem algumas teclas de atalho. Eu vou começar aqui por essa função, que é a função Home. Você pode escolher entre o Android Auto, o Apple CarPlay. Já uma coisa diferente, né? Roteador Wi-Fi. Então você tem aqui internet, que você consegue distribuir para dispositivos aqui dentro do carro, usando a linha que vem dentro do veículo. Você pode colocar o seu nome aqui de rede, sua senha, se você quer ou não compartilhar dados. Outra coisa que você tem aqui já é um menu rápido de áudio. Então a gente já está no FM, uma coisa legal é que você pode vir aqui e colocar o prefixo da estação. Fica muito mais fácil do que simplesmente fazer aí a busca direta do sistema. Ainda aqui na função de áudio, você tem as opções de configuração, onde no sistema de som você tem equalizador aqui de 3 bandas e mais a distribuição aí do sistema de som. Então esses aqui são os 4 menus principais. Depois você tem aqui um menu onde você consegue ter informações do carro. Você tem aqui um menu de manutenção, vida útil do óleo, medidores, tensão da bateria,
temperatura do líquido do arrefecedor, né, temperatura do motor, aí no caso, da água do motor. Odômetro, onde você consegue ter aqui o trip A e o trip B com o consumo, e o consumo de combustível acumulado. O detalhe é que você consegue jogar algum desses marcadores para a tela do carro, né? Então, por exemplo, você vem aqui, ó, clica aqui, mostrar no painel de instrumentos, ó, vida útil do óleo no painel de instrumentos. Quero usar uma outra informação que é bastante útil, medidores aqui, por exemplo, tensão da bateria, mostrar no painel de instrumentos, tá vendo? Então, qualquer um daqueles mostradores aqui que você tem manutenção, medidores, odômetro, você consegue mostrar. Ah, não quero mais ver. Só remover, volta o contagiros ali no painel de instrumentos. Então, a central está integrada a funções do carro. Depois, você tem esse menu, que vai ser o celular conectado. No caso, meu celular aqui está conectado por Bluetooth, mas você também tem Android Auto e Apple CarPlay com e sem fio nessa central. E aí, por fim, esse menu de engrenagenzinha, onde você vai fazer configurações. Então você pode configurar coisas da própria central, data, hora, os telefones conectados, rede Wi-Fi, privacidade do roteador, aquelas coisas todas. Você também tem aqui algumas configurações do próprio veículo. Eu vou chamar a atenção para esse aqui, ó, sistemas de colisão e detecção, né? Então sistemas de auxílio à condução você vai configurar pela central. Frenagem de emergência automática, frenagem com detecção dianteira de pedestres, está vendo? Alerta de ponto cego, tudo isso você faz a configuração diretamente pela tela da central multimídia. E por fim aqui um menu de aplicativos para as outras funções que você viu aí na central. Então o que a gente pode falar aqui dessa central? Que ela é mais eficiente, é mais completa, configura mais funções do carro e tem aí um software até mesmo mais amigável do que o C3 Aircross. Acesso à terceira fileira de bancos. Você faz aqui pela segunda fileira. Primeira coisa é rebater o banco dessa forma. Nessa outra alça aqui embaixo, você consegue levantar o banco para então conseguir entrar para a terceira fileira. Conseguir se acomodar aqui não é a melhor experiência do mundo. Você está vendo aqui que a minha perna está numa posição bastante desfavorável. E você pode acessar tanto pelo lado esquerdo quanto direito, porque os dois bancos aqui, na proporção 1/3, 2/3, rebatem. Eu vou voltar aqui o banco, só para a gente ter uma ideia de como é que fica o espaço. Ó, primeira coisa, você tem que ver se o tapete não está atrapalhando aqui. Então você tem que às vezes puxar um pouquinho o tapete para conseguir fazer o engate, né? E cuidado com o pé na hora que você puxa aí o banco. Trazendo o banco aqui para a posição, olha, é bem pouco espaço, eu até estou conseguindo sentar aqui, o meu joelho está praticamente encostado, é uma posição bastante desconfortável. Esses dois bancos aqui são para crianças ou pessoas bastante baixas. E para sair aqui dessa posição, você tem a alça aqui em cima, que primeiro você rebate, depois tem a alça aqui embaixo, que você puxa e levanta o banco para conseguir sair. Não é aquela operação mais prática de todas, não. Quem viaja aqui atrás? Do lado esquerdo você tem o porta-copos e duas portas USB aqui do tipo A para carregamento de dispositivos. Aqui do lado direito não tem as portas USB, você só tem mesmo o porta-copos. Então são alguns mimos que estão presentes para melhorar um pouco mais a usabilidade da terceira fileira de bancos. O acesso à terceira fileira no Chevrolet Spin. Você tem essa alavanca, você vai dobrar o banco, depois essa outra alavanca, você vai fazer o levantamento do banco para conseguir fazer o acesso à terceira fileira. É importante observar que no Chevrolet Spin, o acesso à terceira fileira é somente pelo lado direito. O banco na proporção 1/3, ele rebate. Esse lado aqui, ele não rebate, ele apenas desce o encosto. Então para entrar, só pelo lado direito. E o espaço aqui como é que fica? Primeira dica, vocês estão vendo que esse banco, ele está todo para trás. Já essa proporção aqui, ela está toda para frente, porque se você deixar todo para trás, o espaço que sobra é praticamente não utilizável. Tem que ser uma criança muito pequena para entrar aqui. Adulto, você tem que levar o banco um pouco para frente. Vou puxar aqui o encosto. E olha, na posição mais vertical, que aí não vai ser muito confortável para quem vai sentar aqui, até que sobra um pouco de espaço aqui
do meu joelho em encosto do banco. Porém, tem uma alçazinha aqui do lado que ela é bastante dura de puxar, você tem que fazer força para conseguir mexer na inclinação do banco. Deixa eu colocar ele o mais para baixo possível, você está vendo que é difícil puxar essa alça. Tem que usar bastante força. Aqui no caso, eu estou com o banco mais recuado possível no encosto, porém ele está o mais para frente possível. E aí nessa situação, a minha perna já praticamente encosta. O espaço aqui atrás é reduzido. Mas se a gente fizer uma comparação de C3 para spin, aqui a posição que você senta é um pouquinho melhor. Aqui na terceira fileira do spin, você tem aqui do lado porta-copos, dos dois lados, porta-copos e porta-objetos, mas não tem tomada de carregamento para dispositivos, né? O que você tem é essa luz que fica um pouco mais recuada, iluminando essa região aqui traseira. E para sair daqui de trás, nesse banco aqui do lado direito, tem uma alçazinha que fica escondida aqui embaixo. Você vai puxar essa alça com força para conseguir levantar o banco e fazer aí o acesso de saída. Também não é muito prático. Mas e o veredito? Bom, se você estiver falando de espaço e conforto, eu vou dizer para vocês que o Chevrolet Spin, você senta numa posição onde a perna consegue ficar aqui um pouco mais baixa. E por conta da possibilidade de você mover o banco da segunda fileira para frente e para trás, você consegue distribuir o espaço, deixando um pouquinho mais de espaço para quem viaja nessa terceira fileira de bancos. Então, em matéria de conforto, o Chevrolet Spin acaba sendo melhor. Mas e em modularidade? Aqui no Chevrolet Spin, você está vendo que o banco é inteiriço, né? Então, se ele estiver armado, você tem a posição de colocar 2 pessoas. Mas e se eu precisar levar 6 pessoas e alguma bagagem? Aqui não vai dar muito certo, né? Mas no carro da Citroën você pode desmontar o banco do lado direito, você vai colocar 5 pessoas, 2 na frente, 3 no meio e mais uma aqui atrás e alguma bagagem aqui do lado. Então em modularidade o C3 leva. Painel do C3 Aircross, você acessa as funções pelo lado esquerdo do volante. É uma tela digital, mas a gente não tem tanta informação assim. O que você tem aqui é o computador de bordo, o Trip A, depois você tem o Trip B, aqui a pressão dos pneus, mas não é uma medição direta, é uma medição indireta que usa aí o programa de estabilidade. Você também tem aqui a indicação do conta-giros, você pode deixar ela selecionada, ou então o econômetro. E aqui você tem um menu mais, digamos assim, clean, né? Para você não ter aquela tela tão poluída com excesso de informação. Quando você aperta menu, você tem acesso a algumas configurações, mas todas essas configurações são relativamente básicas. Você tem aqui relação ao travamento das portas, você pode configurar o brilho do painel, selecionar o tema, mas o tema, por exemplo, ó, só tem 2 cores aqui, tá vendo? Ó, ou é o CAC ou é o preto, né? Poderia até ter mais um pouquinho. Seleção de unidade, idioma, se você quer ou não o econômetro ligado, se tiver algum alerta ele vai aparecer, e a indicação de manutenção. Então a gente vê um computador de bordo que é bastante, digamos assim, resumido e simples, mas tem o essencial, que é o Trip A e o Trip B. Bora para o teste aqui de tachão e lombada. Vamos ver como é que o carro se comporta. Em conforto e isolamento acústico. Primeiro tachão. Bom, suspensão aguenta bem. Agora, isolamento acústico definitivamente não é o forte aqui do C3 Aircross. A gente vê uma suspensão consistente, mas o carro peca e peca bastante na questão do isolamento acústico. Em matéria de conforto, eu vou dizer, não tem nada de muito diferente do que essa categoria oferece. Vamos ver aqui a primeira lombada 30 por hora agora, ó. 30 por hora, passou fácil. Não bateu, não raspou, não chacoalhou muito o carro, não senti fim de curso, nada desse tipo. Vamos ver a segunda lombada 30 por hora, como é que ele se comporta. Vamos lá. 30 por hora. Novamente, passou com tranquilidade. Não bateu, não raspou, nada de fim de curso. Tá tirando de letra a prova de lombada. Agora vamos ver aí o piso desnivelado, vamos ver o isolamento acústico e a terceira lombada 30. Isolamento acústico deixa a desejar mesmo. Lombada 30. Terceira lombada passou bem também, não teve problema não. A parte de suspensão do carro está encarando numa boa aí os obstáculos.
Quarta e última lombada 30 por hora. O carro está integralmente aprovado aí nas passagens de lombada. A gente vê que é uma suspensão bem desenhada para encarar as intempéries brasileiras. Mas o isolamento acústico deixa a desejar. Manobra de fim de rua. Vamos até o nosso ponto de referência. Vamos ver o peso do volante. Uma volta e meia. O volante leve, bastante fácil de fazer aí a manobra. Isso é legal, né? Direção com assistência elétrica ajuda bastante. Agora vamos até encostar aqui o pneu na guia. Aqui eu posso dizer para vocês, o carro virou efetivamente mais do que 90 graus. Então vamos voltar aqui um pouquinho para poder desvirar com segurança o volante. O volante é leve. Câmera de ré. Tem linha de guia, mas ela não é dinâmica, é uma linha de guia fixa. E é uma resolução razoável para baixo, né? Não é uma boa resolução de câmera aqui, não. Vamos lá, concluir a manobra. E olha, eu praticamente terminei com o carro centralizado aqui na rua. Não precisou de tanto espaço assim para manobrar, né? Um sensor de estacionamento seria bem-vindo, talvez uma câmera de ré com linha de guia dinâmica ou uma resolução um pouquinho melhor. Pegar a estrada aqui, aí já vou aproveitar para destacar para vocês aqui a função do econômetro. Canto superior esquerdo do painel, você tem aquela folhinha ali no canto. E ela vai mudando de cor de acordo com o que você está pisando no acelerador. Quanto mais verde, mais eficiente. Quanto mais próxima aí do vermelho, né, alaranjado, é que você está gastando mais. Então por ali você tem uma noção de como você está dirigindo o carro. Você também tem a informação plena do econômetro. Você pode escolher se você quer ela em todo o arco do contagiros ou não. Então você tem aqui a informação no arco do contagiros ou a informação do contagiros com o econômetro ali no cantinho. Esse carro tem o câmbio continuamente variável que simula marchas. Não tem pedal shift atrás do volante, mas através da alavanca de câmbio você consegue jogar a alavanca para o lado esquerdo e aí começar a fazer o controle sequencial, né? Então você deu o toque para frente, ó, ele faz a redução de marcha e indica ali no painel. Dá toque para trás, ele sobe a marcha. Então, como vocês estão vendo aqui, ele faz uma simulação até de 7 marchas. Mas lembrando, é uma simulação. Teste de retomada de velocidade, mesmo ponto da rodovia, subindo com o ar-condicionado ligado. Vamos reduzir aqui primeiro 60 por hora, vamos acelerar até 120, vamos ver aí como é que o carro responde. Ó. Estabilizando 60, agora vamos pisar tudo. Pisando, você vê que o econômetro fica bem vermelhinho, né? Porque você está pisando tudo que tem direito. 100, 110, 120. Não foi tão lento assim, mas eu esperava um pouco mais para o motor turbo. 0 a 100 aqui com o C3 Aircross. Vamos usar a condição mais esportiva possível. Desligar o ar-condicionado, apertar aqui o botãozinho Sport aqui do lado e vamos fazer a nossa largadinha estolada. Vamos lá? Estolando, saindo. ,22 segundos na condição mais brava. E o acerto de suspensão do C3 Aircross? Bom, a gente tem aqui uma via paralela à rodovia que ela é bem desnivelada em subida. Vamos fazer uma aceleração aqui, vamos ver como é que o carro se comporta nessa situação. Inclusive, pessoal, teste novo aí no canal, né? Nós não tínhamos essa opção, mas vamos fazer lá agora, vamos ver como é que o carro vai se comportar. Então vamos lá, vamos acelerar aqui na subida e vamos ver se a suspensão se comporta bem ou mal nesse piso que não é tão nivelado, por assim dizer. Aqui a gente já tem algumas ondulações, mais ondulação. O que eu posso dizer? A suspensão do carro tende a ser mais macia, não é uma suspensão tão dura, né? Então ela consegue absorver
com certa eficiência aí a irregularidade do piso. Mas muita gente vai perguntar, mas o modelo é extremamente estável? E eu já vou dizer, pelo que eu já dirigi do carro, não só agora, mas em outras vezes, a gente percebe que ele balança um pouco nas curvas. Então, o conforto que você tem com a suspensão absorvendo bem e conseguindo passar de uma forma bastante eficiente nas lombadas, perde um pouco de estabilidade em curvas. Painel aqui da Chevrolet Spin, inclusive novo painel, foi totalmente modificado aí na última atualização do carro. Então a gente tem uma tela totalmente digital, a gente vê aí o conta-giros na parte central, aqui do lado esquerdo combustível, aqui do lado direito temperatura do motor, aqui em cima na parte superior, canto direito, você tem a distância em segundos do carro da frente. Você tem algumas outras interações com o painel. Aqui no volante, do lado esquerdo, você tem o botãozinho para o ajuste da distância de alerta, né, em relação ao carro que vai à sua frente na rodovia. Você também tem os botões aqui para ligar e desligar aí o limitador de velocidade ou o controle de cruzeiro do carro. Agora um detalhe, se você quiser usar o computador de bordo, ficou um pouco diferente. Normalmente nós teríamos em carros da Chevrolet um anelzinho aqui na haste que você faria a mudança para conseguir ver as informações. Aqui agora é diferente, você tem que usar a central multimídia, vir aqui no menu que tem os mostradores, por assim dizer, então aí você tem o computador de bordo A e B, você tem aqui a opção de mostrar no painel de instrumentos, aí a informação vem aqui para o painel de instrumentos. Você tem uma outra função que é o consumo de combustível. Você pode escolher aqui e mostrar no painel de instrumentos. Ele vai mostrar no painel de instrumentos. Ah, mas eu quero voltar ao conta-giros. Então é só você ir na função que está sendo mostrada, aqui na tela da central multimídia, remover no painel de instrumentos, ele volta o conta-giros. Também não é um painel super elaborado, mas tem aí as funções principais. Teste tachão e lombada aqui com o Chevrolet Spin. Vamos ver isolamento acústico e conforto. Primeiro teste de tachão. Bom, de cara a gente já pode dizer que a suspensão é mais resistente e consistente que a do C3 Aircross. E o isolamento acústico também é melhor. Mas aqui, por conta da consistência da suspensão, você percebe um carro menos confortável. Agora vamos ver como é que ele se comporta aí na lombada a 30 por hora. Lembrando que esse carro tem um bigode lá na frente, né? Um bigode meio que aerodinâmico. Vamos ver como é que ele vai se comportar aqui. 30 por hora. E já na primeira lombada, o carro já raspou por conta daquele bigode aerodinâmico, né? É o tipo da coisa que acaba limitando um pouco o carro no dia a dia no Brasil. Ó, segunda lombada eu já vou até diminuir um pouco, para não raspar o bico, né? A gente sabe que a gente tem esses obstáculos maiores e aí, dependendo, né, da lombada e da valeta, vai acabar raspando. Mas vamos ver o isolamento acústico agora aqui no piso desnivelado. Claramente melhor do que o C3 Aircross. E nossa, pegou bem, vocês escutaram o barulho, né? Então a gente vê aí que em matéria de altura de suspensão ou ângulo de entrada, Chevrolet Spin poderia ser melhor. O que ele ganha do C3 é o fato do acabamento interno, isolamento acústico ser superior. Manobra de fim de rua, vamos até o nosso ponto de referência, vamos ver o peso do volante. Uma volta e meia. São bem parecidos os dois carros, não tem muita diferença aqui em matéria de peso de volante. Vamos encostar o pneu na guia. O pneu encostou na guia. Como acontece no C3 Aircross, aqui também não tem sensor de estacionamento dianteiro, que faz um pouquinho de falta. Vamos voltar aqui para poder desvirar o volante com segurança. E ó, câmera de ré com linha de guia dinâmica e uma resolução claramente melhor. A imagem também é maior. Então, à medida que a gente vira o volante, a gente vê ali a linha de guia, né? Vamos executar aqui a manobra. E eu diria que os dois carros utilizaram praticamente o mesmo espaço na manobra, né?
O ponto aqui é que temos uma câmera de ré melhor com uma linha de guia dinâmica. Vou pegar a rodovia agora aqui com o Chevrolet Spin, já vou dar uma dica. Esse carro aqui não tem pedal shift aqui atrás do volante, mas ele tem uma possibilidade de você comandar as marchas sequencialmente. Então eu tenho aqui o câmbio na posição drive. Puxando mais uma vez para trás, você vai colocar ele numa posição, não é bem manual, mas é sequencial, mostrando ali o M4. Pessoal, isso aqui serve para você poder selecionar a marcha máxima do carro. Então, por exemplo, eu estou no M2, M3 e M4. Mas o que acontece? Se eu, por acaso, parar o carro, não é que ele vai ficar em quarta marcha, né? Ele vai acelerar o carro até a quarta marcha, né? Então você consegue escolher, digamos assim, a marcha máxima do carro. Isso aqui é muito útil quando você está, por exemplo, descendo uma serra e precisa aplicar uma redução no motor para segurar um pouco o carro na descida, ou também, né, vai fazer aí uma ultrapassagem, quer entrar com o motor um pouco mais cheio, você pode usar esse botão aqui para escolher a marcha mais alta. Então, tem algumas aplicações específicas, mas normalmente todo mundo vai usar mesmo aí a posição drive. Retomada de velocidade 60 a 120, subindo, o ar-condicionado ligado. Estabilizar aqui primeiro 60 por hora. Vamos pisar tudo agora. Bom, motor aspirado, né? Grita bastante. Uma hora para reagir, 90. 100. 110. 120, quase terminando a subida. Desempenho não é o ponto forte do Chevrolet Spin, definitivamente. Aceleração de 0 a 100 com o Chevrolet Spin. Então, vamos desligar aqui o ar-condicionado. O carro não tem um modo Sport. A única coisa que a gente pode fazer aqui é a largadinha estolada. Então, vamos lá. Estolando. Você vê que ele não estola muito, né? Saindo. Uma saída mais mansa. O motor urra bastante, né? E o barulho invade bem aqui dentro. E olha, já tá acabando a reta. Nossa, acabou em cima a reta aqui. 14,1 segundos. Não dá para esperar muito do desempenho mesmo. Recurso bem legal que usa a câmera aqui do para-brisa é esse, que mede a distância em relação ao veículo da frente, né? Então, à medida que você se aproxima, olha só, ele vai diminuindo ali, né, o tempo. E é por aqui que você tem um alerta de colisão frontal. É um sistema que trabalha em cima desse. Só que para isso, o que eu vou fazer? Vou dar um pouquinho mais de distância e vou acelerar com mais força, né, em relação aí ao caminhão que vai à minha frente. Vamos ver, ó. Aí. Já deu o alerta, já piscou os LEDs ali que projetam no meu campo de visão, ali no para-brisa, né? E ele já pré-condiciona os freios. Então você vê que é um dispositivo importante de segurança. Outra coisa que esse carro tem agora é o aviso de saída de faixa. Você tem que ver se o botãozinho aqui embaixo está ligado. Então, por exemplo, se eu for mudar de faixa sem dar seta, olha o que acontece. Tá vendo? Ó? Ele dá o alerta sonoro, né? Tem o íconezinho aqui em cima no painel, que toda vez que você faz a mudança de faixa sem dar seta, mais uma vez, ó, tá vendo? Ele não atua no volante para fazer a correção, mas ele dá o alerta dizendo que você está fazendo a mudança sem dar a seta. Outro recurso que a gente tem aqui, ó, é o alerta de ponto cego, tá vendo? Você tem ali o espelho lateral, se tiver um carro na região do ponto cego, ele acende o LEDzinho amarelo. E se você der seta para fazer a conversão, o que acontece? Ele pisca o LEDzinho amarelo, indicando para tentar chamar a sua atenção para você não fazer a conversão uma vez que tem um veículo nessa região. Então, também ajuda a prevenir acidentes. E o acerto de suspensão, né? Nosso bloco novo. Vamos lá. Acelerar na subida no piso relativamente desnivelado. Vamos ver como é que o Chevrolet Spin se comporta. Esse negócio do barulho do motor incomoda um pouco, né, nas acelerações. Ó, aqui a gente já tem uma ondulação de piso.
Você percebe que a suspensão do Spin é claramente mais firme que a do C3, mas ela é bastante consistente, né? Mas isso acaba tirando um pouco de conforto. Entretanto, acrescenta estabilidade, né? Então, você tem aqui um carro que é mais na mão, você sente ele melhor nas curvas, você tem mais segurança em fazer movimentos bruscos, com um pouquinho da redução de conforto. Teste de iluminação aqui no Citroën C3 Aircross, aqui a luz de rodagem diurna. Aí nós temos aqui o farol auxiliar e o farol baixo. Sem o farol auxiliar, o farol baixo, apesar de halógeno, tem uma boa iluminação. Quando a gente liga o farol alto, aí tem um problema, porque ele desliga o baixo para ligar o alto. Isso não é uma solução muito boa, porque você perde campo de visão. Com o farol auxiliar e o farol baixo, temos uma boa iluminação, mas mais uma vez, ligou o farol alto, você fica com um buraco aí no meio. Olha só, o farol auxiliar fica aceso e ali no meio fica uma área de sombra. Então essa solução da Citroën não foi muito legal de desligar o baixo ou ligar o alto. Agora a vez do Chevrolet Spin. Aqui a gente tem um farol baixo. Além do farol baixo, a gente tem o farol auxiliar, que é em LED. Lembrando que esse farol auxiliar é um acessório, não vem de série no carro. Entre o farol baixo e o farol auxiliar, a gente vê uma área de iluminação muito boa, sem áreas de sombra. Quando a gente liga o farol alto, aí você tem uma composição ideal aqui, entre alto, baixo e o farol auxiliar, iluminando muito bem. Aqui a gente percebe a eficiência do LED muito maior em relação à iluminação halógena, por exemplo, do C3 Aircross. Aqui já estamos nos finalmente do nosso vídeo, então vamos para o nosso resultado de consumo. Lembrando que os dois modelos foram testados com gasolina e sempre conduzidos na mesma situação e com ar-condicionado ligado. No nosso teste urbano, rodamos 11 km, velocidade média 32 km por hora. Citroën Aircross conseguiu 12,2 km por litro, Chevrolet Spin 11,3, aqui até contraria um pouco o Inmetro, mas o Citroën Aircross foi melhor. Na estrada, rodamos 52 km, média horária de 97 km por hora. Aircross fez 15,6, Chevrolet Spin 15,6. Aqui os carros estão praticamente empatados, né? Acumulado, que aí soma tanto nosso trecho de cidade com o nosso trecho de estrada. Deu 64 km percorridos no total, com velocidade média de 72 km por hora. Aircross ficou com 14,7 km por litro. Chevrolet Spin ficou com 14,6 km por litro. Aqui você vê que os números estão muito próximos, né? É quase um empate técnico entre os dois carros, mas o carro da Citroën ganhou na cidade. Ponto onde o Chevrolet Spin ganha e nem existe concorrência do Aircross é na questão de conectividade. Esse carro aqui tem a plataforma OnStar, né? Então usando o aplicativo você consegue fazer várias coisas, como trancar e destrancar o carro à distância, localizar o veículo, ver algum histórico de condução e o carro também vem com internet embarcada para ser distribuída para quem está dentro do veículo. A gente sabe que o sistema OnStar também ajuda a reduzir o preço do seguro, uma vez que fica muito mais fácil de localizar o carro. E nesse ponto, o Chevrolet Spin dá um show sobre o Aircross que tem zero de conectividade. Revisões. Fizemos os levantamentos aqui a até 60 mil quilômetros, lembrando que esses dois carros têm revisões preconizadas de 10 em 10 mil quilômetros ou 1 em 1 ano aquilo que ocorrer primeiro. Vocês têm aí na tela os valores, então até 60 mil quilômetros, Chevrolet Spin 5.324, Citroën C3 Aircross 5.244, então tem uma pequena vantagem para o carro da Citroën, só que tem um detalhe muito importante. Porque nesse momento você consegue comprar Citroën C3 Aircross numa condição onde as 3 primeiras revisões são gratuitas. É possível fazer esse tipo de compra. E se você considerar e conseguir essa compra, aí não há dúvida, né? É muito mais vantagem o pós-venda aqui do Citroën C3 Aircross, que as 3 primeiras revisões serão gratuitas. 2 pontos onde existe empate em relação aqui aos dois modelos. No caso do step, teve internauta que perguntou como é que fica o step desses dois carros. Pois bem, nos dois você tem aquela solução de step mais fino, que vai instalado aí na parte de baixo do carro dos dois modelos. Por que que acontece isso?
que os dois carros têm aquela terceira fileira de banco, né? Então não dá para instalar dentro do porta-malas. Então em matéria de step, não tem muito o que mudar de um carro para o outro. Outra coisa, os dois modelos contam com 3 anos de garantia. Portanto, nesses dois itens existe um empate nos dois produtos. E o seguro? Mais uma vez contamos aí com a nossa parceira Multiclass Corretora de Seguros, que fez a simulação do seguro para os dois carros, considerando exatamente o mesmo perfil de condutor, para a gente não ter problema, né? Pois bem, olha só, seguro. Ficou em R$ 2.800 para o Chevrolet Spin e R$ 2.700 para o C3 Aircross. Praticamente um empate técnico com um pequeno viés para o C3 Aircross. Já a franquia, reduzida em 50%, ficou em R$ 5.000 no Chevrolet Spin e R$ 5.700 no C3 Aircross. Aqui a diferença é um pouquinho maior em favor da Chevrolet Spin, mas dá quase para dizer que é um empate técnico na questão do seguro, com o viés da franquia para Spin e do seguro para o C3 Aircross. E o preço? Na verdade, preço público sugerido, e isso gravado em abril de 2024. A gente tem a seguinte situação: Spin Premier, R$ 144.990. C3 Aircross 7, né, no caso, que é os 7 lugares, Shine, R$ 133.590. Então, em matéria de preço, a gente vê uma vantagem para o Citroën C3 Aircross, mas a gente fez o levantamento também de outros preços. Muita gente perguntou, né, e o preço de PCD e também taxista? Pois bem, preços que a gente conseguiu aqui no estado de São Paulo. Olha só, Spin Premier PCD por R$ 126.884. Você vê que é uma redução boa, né, de 144.990 para 126, quase 127 mil reais. E taxista, nesse carro aqui, pessoal, nessa versão, paga R$ 106.058. E o C3 Aircross 7 Shine, no PCD sai por R$ 119.371 e para taxista sai R$ 99.757. Lembrando, estado de São Paulo. E qual a conclusão que a gente pode tirar? Vamos fatiar o negócio? Até porque não tem assim aquela conclusão totalmente absoluta. Vamos começar aqui pelo Citroën C3 Aircross. Esse carro efetivamente foi melhor. Em matéria de desempenho, afinal, ele tem uma motorização turbo. A gente viu que a suspensão dele está mais adequada para essa situação de lombada, valeta, buraco que a gente encontra aí pelo mercado brasileiro. E também tem o recurso lá no porta-malas de você poder retirar os bancos. Isso acrescenta modularidade. Vamos lembrar que algumas pessoas podem ter necessidade de transportar 6 pessoas e bagagem, e aqui no C3 Aircross é possível fazer isso. Ele também tem uma solução criativa, que é o recirculador de ar, que joga o ar lá para a 7ª fileira, e isso ajuda bastante, apesar do barulhinho do sistema. Mas nesses pontos não há discussão nenhuma, o carro da Citroën foi efetivamente melhor. E o Chevrolet Spin? Não há dúvida nenhuma que ele deu um show em matéria de segurança, né? 6 airbags até a 3ª fileira, alerta de colisão frontal com frenagem automática de emergência, aviso de saída de faixa, ponto cego. Não podemos esquecer que esse carro é um carro conectado, tem o serviço OnStar, que você interage com o aplicativo, tem internet embarcada no veículo. Também em matéria de central multimídia, o carro se mostrou melhor, acabamento interno foi mais interessante. E aqui, apesar de não retirar os bancos, você consegue ver que o banco da 2ª fileira, né, que vai para frente, vai para trás, tem inclinação do encosto, até mesmo o banco da 3ª fileira, que também tem inclinação do encosto. Eu vou dizer bem que esse carro aqui recebe melhor os passageiros, né? Os passageiros vão melhor acomodados aqui do que no carro da Citroën. Nesses pontos não há dúvida nenhuma que o carro da Chevrolet ganhou. E qual a conclusão final? Pois bem, depende do foco de utilização de cada carro. Se você for comprar o carro para usar com a sua família, eu recomendo que leve o carro da Chevrolet. Pela questão da segurança, pela questão do conforto interno e por todos os outros itens que a gente destacou. Agora, se você for fazer uma aplicação mais profissional do carro, onde o custo é determinante, né? O quanto você põe de dinheiro no carro,
aí eu digo para vocês que o carro da Citroën pode ser mais negócio, até por conta da suspensão mais alta. Então é difícil cravar um grande vencedor, mas se a gente tivesse que escolher sim um vencedor, eu diria que na média o Chevrolet Spin foi melhor do que o Citroën Aircross. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.